Graça e paz a todos. Amém. Muito boa noite, é um prazer estar aqui, uma alegria, e inclusive é tão bom não só estar aqui no RTM, que está na sua igreja, mas também ter os nossos companheiros aí, amigos, de trabalho de ministério lá, mas com o pastor Alexandre aqui, que a gente já tem uma história aí de proximidade e de amizade já há um bom tempo. E é uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus e nesta noite poder dar os parabéns à igreja depois dessa jornada aí de 72 anos, que Deus continue abençoando de maneira muito especial. Nós temos alguns materiais que em grande parte são desdobramento dos ministérios diferentes que foram desenvolvidos na Transmundial e alguns fora da Transmundial. Nós temos, além do Rota 66, que é uma Bíblia de estudo, ela está toda disponível aqui, a rádio está veiculando, é perfeito para quem mora em São Paulo, porque a Bíblia de estudo do trânsito, você ouve, enquanto você chega lá, ajuda porque você vai falar menos bobagem no trânsito quando você estiver ouvindo, Eu estou ouvindo aqui, eu falo depois, eu vou segurar aqui, Você tem oportunidade, cada estudo dura mais ou menos cerca de meia hora, são 250 horas de Gênesis até Apocalipse nos seus 613 estudos. O que é interessante no material do Rota é que ele fala sobre o texto bíblico, não tem qualquer ideia denominacional específica, é uma coisa bastante prática que explica bem o texto e é bastante bem humorado. Quando os amigos de Daniel estão na fornalha ardente, por exemplo, o título do estudo é Temperatura Máxima, você vai ter que ouvir. Quando alguém vai ler o Cântico dos Cânticos, o famoso livro de Cantares lá, o título do estudo é Vem Morena Cantar Comigo esta cantiga. E tem muita coisa interessante na hora de atravessar o Mar Vermelho, é fé em Deus e pé na água, E assim, tem muita coisa, que ajuda a pessoa a não esquecer o estudo. Então está à sua disposição. E outros desdobramentos, o André nem mencionou, nós estamos acabando de desenvolver um projeto que logo vai ser lançado, vai ser o Apocalipse, que foi comentado, a gente viajou para as terras bíblicas e teve oportunidade, tem feito muitas viagens de estudo para Israel e para as outras terras bíblicas, inclusive levando grupos também, e a gente esteve lá com o Dr. Chet, que hoje descansa com o Senhor na glória, e o Apocalipse foi gravado e logo vai sair, e o André falou que vai ser o fim do mundo, vai ser um negócio realmente muito especial. E foi lançado nessa sintonia o livro de Atos dos Apóstolos, filmado nas terras bíblicas, outro material filmado também, salmos selecionados, o Sermão do Monte, 2 livros interessantes chamados Problema do Mal no Antigo Testamento e agora sim, Teologia na Prática do Começo ao Fim. Um é mais técnico, mais discutindo a questão do sofrimento e como é que, especialmente o livro de Abacuque e o Antigo Testamento lidam com isso. O outro é bem prático, bastante bem humorado, tem artigos do tipo a teologia do Nenê, a teologia do Raul Seixas, a teologia do Saci Pererê, só você lendo para saber o que tem lá para explicar algumas coisas razoáveis. E finalizando, 2 materiais interessantes, uma Bíblia de estudo muito prática, boa para dar para uma pessoa que está conhecendo, precisa conhecer o Evangelho, a Bíblia Esperança, com 365 estudos, e um lançamento recente chamado Bíblia Brasileira de Estudos, que foi um projeto que juntou 60 pessoas que comentaram a Bíblia, só brasileiros, a partir das necessidades, das dúvidas, das questões que envolvem o Brasil e resgatando muito da nossa história, da nossa literatura. Quem sabia, por exemplo, que Dom Pedro II conhecia hebraico? Conhecia as terras bíblicas, traduzia para o hebraico e do hebraico para o português, e que amava a Bíblia e lia sempre. Tem muita coisa interessante na nossa história, outras que não são tão interessantes assim, mas o texto trabalha e é uma Bíblia de estudo de bastante qualidade. Então, esse material está aí, diz, prestigie, utilize e que isso abençoe a vida de todos. Nós vamos então, nesse momento, abrir a Bíblia em Atos, capítulo de número 13. Vou pedir uma ajuda da assessoria RTM aí para
trazer um pouquinho de água aqui para a gente poder articular. Opa, as águas estão escondidas aqui. Existe um mistério, uma espécie de visão mais sacramental aqui, em que a água fica numa posição peculiar. Desculpa, os Atos capítulo 13, que a gente vai ter a oportunidade de ler o que a palavra de Deus nos ensina aqui nesta noite. A Bíblia diz o seguinte, você pode acompanhar mesmo assentado com atenção. O texto diz que a igreja de Antioquia, na igreja havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuarem e orarem, puseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, orou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem enviasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Meus queridos, vamos ver como é que o livro de Atos, que conta a história da igreja primitiva, como é que ele mostra para nós aqui a trajetória de uma igreja em sintonia com o Senhor. Não sei se a gente já reparou, prestou atenção, o livro de Atos, que tem 28 capítulos, ele se divide basicamente aqui. Do capítulo 1 até o capítulo 12, você vai ver aquilo que acontece com a igreja enquanto ela está na Judéia, e ela expande um pouquinho mais, chegando em Samaria, e a gente tem a figura proeminente do apóstolo Pedro, com uma presença também de Filipe, que vai evangelizar Samaria em Atos capítulo 8. Atos 13 em diante, até capítulo 28, nós vamos ver como que a mensagem do Evangelho vai se espalhar pelo mundo gentil, particularmente pela bacia aqui do Mediterrâneo, no Império Romano, especificamente pela região da Península da Anatólia, da Grécia e finalmente chegando a Roma, mas também nas áreas aí um pouquinho acima da terra de Israel hoje, onde hoje a gente tem a região da Síria e do Líbano. E é interessante a gente ver que essa caminhada da igreja começa aqui no ano 46, quando vai iniciar a primeira viagem missionária de Paulo, que vai acontecer do ano 46 até o ano 48, e a gente vai ver como é que a Bíblia conta a história de uma igreja que está numa caminhada certa. A igreja congregacional evangélica, congregacional do Ipiranga, precisa estar em sintonia com o ensino do Novo Testamento. Amém? Amém. Ou esse amém precisa de oração. Vamos tentar de novo. Amém? Amém. Bom, agora a oração foi respondida. Então, quando a gente olha para Atos 13, a gente vai ver uma coisa interessante. A igreja de Antioquia, Antioquia da Síria, não Antioquia da Pisídia,
que é uma cidade cuja localidade pode ser identificada até hoje, a cidade de Antáquia, que fica no território da Turquia, perto da fronteira com a Síria. É interessante, que tipo de igreja é essa? Havia profetas e mestres, e tem uma galera, para falar em português erudito aqui, né? Um grupo diversificado de pessoas que aparecem aí. Aparece Barnabé, que você já lembrou da música e sabe que ele é natural de Chipre. Simeão, chamado Níger, que literalmente significa Simeão chamado negro, porque ele é africano, provavelmente vindo talvez de uma região mais ao sul, talvez perto de onde é o território da Etiópia hoje, um pouquinho mais, mas a gente vê aí um irmão nosso de Chipre, outro africano, e Lúcio de Cirene. Cirene tem a ver com a antiga área da Líbia, também mais para o norte da África, na sua parte a ocidente do Egito. Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, ou seja, alguém que era uma espécie de irmão de criação de Herodes e Saulo. Veja que turma interessante e bastante diversificada. Atenção, atenção. Uma igreja abençoada que vai seguir numa direção em sintonia com Atos 13, deve ser uma igreja onde existe bastante diversidade de pessoas. Por quê? Porque quanto mais gente diferente, mais a gente tem não só a grande vitória do Evangelho, quando aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos diferencia, nos separa, mas o grande poder de Deus mostrando em que essa diversidade significa uma grande riqueza da igreja. Porque se uma igreja tem gente diferente, ela tem dons diferentes, tem capacidades diferentes, enfoques diferentes, ela é muito mais poderosa na sua criatividade e na sua capacidade de fazer coisas que abençoam a todos. Eu tenho visto igrejas que não são tão saudáveis assim. É igual o prato de algumas pessoas que precisam de oração. Quando você vê, só tem nuggets, ketchup e coisas que nem convém mencionar entre os santos. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Precisa de uma oração hoje. Mas o prato saudável é o prato mais colorido, quando tem verde, vermelho, que não é o ketchup, é o tomate, né? Quando tem uma diversidade, porque a gente tem todo tipo de vitamina. E é muito bom quando a igreja mostra essa variação com ministérios diferentes, com gente que abençoa pessoas que estão em necessidade, gente que prega e proclama a palavra de Deus, gente que faz um ministério aí com crianças, gente que faz um negócio muito legal com os jovens e com os adolescentes, uma coisa com universitários, pessoal da terceira idade, evangeliza, faz missões, ajuda quem está em necessidade, ou seja, uma diversidade. A igreja de Antioquia era marcada por gente que fazia parte dessa liderança e cada um diferente do outro. Deus quer que a gente tenha unidade. Unidade não significa uniformidade. E é interessante que essa igreja está lá e a pergunta é: o que é que a gente vai fazer na igreja? Eu conheço gente que vai por diversas razões. Uns, a roupa deles já é crente há muito tempo, é uma roupa convertida, ela sabe o caminho, então se deixar a calça vai sozinho, ela conhece, já foi tantas vezes, a pessoa só entra dentro da roupa e acompanha. Alguns vão assim meio que no automático, né? É quase uma espécie de GPS evangélico. Liga o cara, ele vai porque ele está acostumado a seguir aquele roteiro. E às vezes não tem nem como recalcular a rota, ele vai direto. Outras pessoas vão porque não tem muito o que fazer, o time dele já desclassificou mesmo, o programa está ali, ele cansou, não aguenta mais ver as coisas que ele está vendo na televisão em casa, então não tem nada para fazer, eu vou na igreja. Outras pessoas vão fazer, colocar a fofoca em dia. Mesmo com o WhatsApp, a pessoa ainda tem fôlego
para conversar mais sobre outros assuntos. E outras pessoas vão aí, hoje tem bolo, hoje tem pastel, né? E então você imagina como a coisa é complicada. E o que a gente vai ver aqui? Interessante. Essa igreja, segundo o versículo 2, diz o texto: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. A igreja que é direcionada da maneira que Deus deseja, é uma igreja que está adorando a Deus e consagrando-se a Deus. Tem que tomar cuidado, que a igreja vira um clube celestial, o encontro dos amigos. A gente, depois de um tempo, a prioridade da pessoa não é, de fato, adorar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Ele não tem intenção de consagrar a sua vida, é apenas uma espécie de clube celestial, onde a pessoa frequenta. Inclusive eu conheci gente que até frequentava a igreja, não porque acreditasse em nada, porque ele achava que era o clube mais barato para a família. Ele percebia que ele podia contribuir um mês sim, outro não era obrigatório, a coisa ficava mais em conta. Ele precisava de um ambiente seguro para os filhos, porque a droga está rolando solta por aí, porque tem tanto problema, tanto perigo, é super complicado. Então a igreja é um ambiente seguro, mesmo que a pessoa não acreditasse em nada, e só faltasse escrever Jesus com G e salvação com C cedilha, levava os filhos na igreja. A pergunta para a gente é: qual é a nossa motivação? Qual é o nosso compromisso? Qual é o nosso envolvimento? Se é que de fato a gente está em sintonia, que a gente se reúne com a intenção de dar a Deus a glória que Ele merece, de dar a Deus aquilo que é a nossa retribuição, reconhecendo quem Ele é e o que Ele tem feito. Eles adoravam a Deus e jejuavam como expressão de consagração. E é interessante, nesse ambiente de seriedade, de dedicação, disse o Espírito Santo. O que acontece? Atos vai dizer para a gente que a obra de Deus está acontecendo nesse mundo. A Rádio Transmundial tem nos seus diversos ministérios uma quantidade enorme de testemunhos que mostram o poder de Deus, o Espírito de Deus abençoando e mudando a vida das pessoas. Fiquei impressionado nas viagens que a gente faz com a Transmundial em alguns lugares e ver gente que diz: olha, eu morava, e não dá nem para explicar onde ele morava, ele tentou, mas ninguém conseguiu entender, era um pouco mais longe, né? Achou as botas do Judas, né? As meias, foi mais um pouco adiante, lá longe, no meio da floresta, não tinha nada. Eles ouviram a palavra de Deus e ouviram o Evangelho e lá se converteram e criaram uma igreja em torno do rádio, no meio da floresta assim, né? Chegando lá, botando o rádio, o pessoal se reunia para adorar a Deus, ouvindo a mensagem. Conheci gente de muita idade que nem enxergava mais, mas que dava testemunho da mudança da sua vida feita pelo Espírito Santo. A obra de Deus de verdade, a igreja de Cristo, que será poderosamente vitoriosa no mundo, essa obra é feita pelo Espírito de Deus. E por isso, a gente precisa ver se nós, como filhos de Deus, servos desse grande Rei Messias Jesus, se a gente está sintonizado com isso. Sabe por quê? Porque o Espírito está soprando, o Espírito está mostrando a direção para onde as coisas devem acontecer. Uma igreja séria, que está interessada naquilo que a missão que Deus, que Jesus deixou para a igreja, ela vai entender isso. E é impressionante como eu tenho visto coisas simples, de pessoas que sentiram a direção do Espírito, tiveram um toque de Deus e alcançaram pessoas de maneira extraordinária. Ainda hoje, conversava com uma pessoa que falou de uma moça cristã, ainda jovem agora, entrando aí talvez em torno dos seus 30 anos, que sozinha viaja lugares do mundo,
fechados, e leva mensagem de Deus e alívio para pessoas que estão debaixo de sofrimento, de perseguição e de injustiça nesse mundo, por uma iniciativa própria, pessoal. O Espírito de Deus mexeu. Conheço outro rapaz, empresário, bem sucedido, aqui de São Paulo, sozinho. Resolveu ir para um interior de um lugar na África, desenvolve um projeto e ajuda 80 pessoas lá e desenvolve uma comunidade num lugar onde a gente talvez nunca teria nem ouvido falar que existe. O Espírito de Deus está soprando só hoje, só na China hoje, devem ter se convertido 30 mil pessoas. Deus está agindo com poder, e a igreja evangélica congregacional no Ipiranga precisa ouvir a voz do Espírito de Deus que conduz o rumo, a direção dessa igreja que faz a obra de Deus. Tanto é que o Espírito de Deus, aqui, quando essa igreja está sintonizada nessa santa diversidade, buscando a Deus, o Espírito Santo diz: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles. E assim, depois de jejuar e orar, eles acabam ali impondo as mãos e enviam os dois para a primeira viagem missionária. Ah, meus queridos, viajar hoje é moleza, é tranquilo, a pessoa vai aí, o sujeito pega aí a Bandeirantes, né? Pega as grandes, aí para no Graal, come até não poder mais. Está vendo como alguns já foram abençoados, né? E aí é impressionante que a gente tem toda a comodidade do mundo. Naquele tempo o sujeito viajava assim sem saber o que aconteceria. Pegava um navio, a gente vê o livro de Atos, temos naufrágio, tem tanta coisa assim impressionante. Quando Paulo dá uma lista do seu currículo de desastres assim, a gente realmente vai entender o que isso significa. E o Espírito de Deus dirige tudo aquilo que acontece no livro de Atos, é dirigido pelo Espírito, e eles então vão. Eles descem a Seleucia, que é o porto perto da cidade de Antioquia, e navegam para a ilha de Chipre, primeiro lugar ali nessa missão que vai ser alcançado pelo Evangelho do Senhor. Eles chegam então na cidade de Salamina e proclamam a palavra de Deus. Uma igreja que está em sintonia com o Novo Testamento, com os ensinos. Ela não simplesmente vai ouvir a voz do Espírito, mas o seu enfoque é ser uma igreja missionária. Um dia chegou um pessoal na minha igreja e falou que queria ser membro de lá. E eu falei: mas o que você quer? Eu quero que a igreja não cresça. Eu ia falar: cruz, credo, prende os padres, mas eu não falo essas coisas porque eu não tenho costume, né? Mas a pessoa falou: eu quero que não cresça. Mas por que você não quer que não cresça? Não, porque a igreja é legal, quando a gente tem amigo, todo mundo junto. Então eu queria assim, no máximo 100 pessoas. Quase que eu perguntei: 100 com C ou com S? E aí, porque passa disso, aí a gente não conhece as pessoas. Eu falei: mas meu amigo, nosso objetivo é fazer o Evangelho alcançar as pessoas, crescer. Então, se você acha que não é assim, melhor você procurar uma igreja que pense da maneira que você está me dizendo, porque não é o nosso caso aqui. A igreja precisa ser missionária. A igreja não pode ser refém do seu conforto. Os irmãos sabem, hoje, no mundo, a média de contribuição cristã evangélica no mundo, de cada R$1.000 que as pessoas ganham, de fato, R$1 é dado para a expansão do Evangelho pelos cristãos. No mundo islâmico, para cada 1.000 é dado 25. Pelo mundo islâmico tem duas opções: ou dá ou dá, e aí eles dão. A pessoa é obrigada, a contribuição é direta. Meus queridos, a igreja que não é missionária do Novo Testamento não é igreja. E eles então vão, e é interessante, a gente pensa que uma igreja missionária, que uma igreja que ouve a direção do Espírito, que uma igreja que vai fazer a obra de Deus, certamente vai ser uma igreja assim, totalmente voltada para uma coisa sobrenatural. Olha que coisa surpreendente. Essa igreja que ouve a voz do Espírito, quando chega em Chipre, ela tem uma estratégia de trabalho.
ela faz a coisa a partir de um modelo organizado de atendimento. Eu fico às vezes, modelo organizado de fazer, de executar todas as coisas. Observe, por exemplo, que quando eles chegam em Salamina, vão proclamar a palavra de Deus na sinagoga judaica. Por que eles foram na sinagoga? Deu vontade, passei em frente, era bonito, a gente entrou. Não, era o caminho. Eles sabiam que os judeus estão esperando o Messias, esses judeus conhecem a palavra de Deus, e é necessário que eles saibam que o Messias chegou, e lá entre eles tem vários outros não-judeus que também estão ouvindo, estão aguardando a chegada da salvação. Então, toda vez que Paulo, com seus companheiros, chegavam em algum lugar, eles procuravam a sinagoga, fazia parte da estratégia. E é interessante que você que reclama tanto da vida, no tempo do apóstolo Paulo não tinha carro de nenhum tipo que pudesse levar a pessoa mais rápido, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha micro-ondas, mas graças a Deus também não tinha um nuggets e um hambúrguer que vai no micro-ondas, né? Não tinha uma série de coisas desse tipo. E o que tinha? Gente que fazia parte da caminhada para poder estrategicamente organizar tudo. Por isso, quem estava junto com Paulo e Barnabé, aparece lá João, que é João Marcos, que foi como auxiliar. Está vendo? Tudo arrumado, tudo organizado. Porque, meus queridos, vamos falar sério, tem coisa que o pessoal faz para Deus na igreja que é complicado. Aliás, tem coisa que é tão ruim que o pessoal faz para Deus, que nem o diabo não quer. É terrível. Às vezes você vê o pessoal fazendo a coisa, vai de qualquer jeito. Não, na igreja é assim mesmo. Se a gente traz um negócio para a igreja, para doar, para quem precisa, e se ele jogar no lixo, o lixeiro não leva. De tão ruim que é o negócio. Literalmente é uma vergonha. Já viu essa conversa que a gente fez? Não, porque sabe como é que é? Esse aí é o nosso horário, é assim, porque é um horário que a gente é brasileiro. Brasileiro, conversa fiada. Já viu algum jogo no Morumbi, no Pacaembu, começar atrasado porque o pessoal é brasileiro? Não, pessoal, desculpa aí, nós estamos transmitindo. Era para o jogo começar às 5 horas, mas o pessoal está chegando. A gente vai começar hoje às 5h30. Já foi algum cinema que a sessão começa às 20 horas e o pessoal chega? Não, hoje a gente vai começar às 20h30 porque o pessoal está vindo, está chegando. É só na igreja que o pessoal faz isso. Ninguém faz isso no trabalho, ninguém faz isso no cinema, ninguém faz isso no estado, no teatro. É só o bendito povo chamado povo de Deus que apronta essas coisas. Então não tem condições. Aqui é impressionante, a coisa é feita direito. Então quando vai fazer um projeto para Deus, faça o melhor, na melhor condição, bem feito, planejado, organizado, estruturado, porque isso tem a ver com a obra de Deus e não pode ser feita de qualquer jeito. É interessante que eles têm estratégia, têm organização, vão para lá e a viagem vai prosseguir e vai ficar interessante. Eles viajam pela ilha, chegam a uma localidade chamada Pafos e lá vão encontrar um outro judeu, já que eles também são judeus, que é chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. E esse homem era assessor especial do procurador, do governante romano da ilha. O que a gente deve saber? Deve saber que uma igreja abençoada é uma igreja de diversidade de pessoas que têm dons e talentos. Vai descobrir que essa igreja deve ser uma igreja dedicada e que adora e que se consagra a Deus, que é uma igreja que tem projeto em primeiro lugar a expansão do Evangelho, a obra missionária no seu sentido pleno, ouvindo o Espírito Santo, que ela precisa fazer isso com projetos pensados, organizados, que têm estratégia, que vão funcionar direitinho. E quando a gente faz tudo direitinho, vai servir a Deus, o que acontece? Vai ser uma bênção, Deus vai fazer maravilhas, né? A gente chega na cidade, o pessoal vai se preparar, vai colocar um tapete vermelho, né? Queremos o Senhor, vai ser uma maravilha. Não é assim.
Por isso, a igreja vai perceber que quando ela está em sintonia com aquilo que é a verdade de Deus e a obra de Deus, ela vai enfrentar problema e oposição espiritual. Por que isso é importante? Porque o pessoal começa a fazer alguma coisa, começa a dar uma coisa errada, e muito crente imaturo, muita gente que é meio assim desconectado da realidade, aquele irmão zen noção, né? Não sabe de nada sobre o assunto, em vez de ele entender o que está acontecendo, ele começa a brigar um com o outro. Bobagem, começa a ter conflito. Alguém fez um negócio diferente dele, em vez de ele olhar o projeto, a obra, aquilo que vai ser feito, ele arruma confusão sem necessidade. Pessoal, não faça isso, não pode ser assim. Enxergue a realidade mais longe, deixa ele ser criança. Que história é essa? Então, essa situação de conflito vai aparecer. Você pensa que a gente vai começar um projeto evangelístico, missionário, servir a Deus, fazer, e vai ficar tudo de boa? Você acha que o bicho não vai pegar? Quando a gente fala em inglês, the animal is gonna catch, o bicho vai pegar. Está vendo como o inglês é uma língua extraordinária? Aí, o que a gente vai ver quando eles chegam lá? Em vez de encontrar uma coisa fácil, tem uma espécie de feiticeiro mago que está cheio de mandingas locais, e ele é o assessor do governador, que tem a possibilidade de acabar com tudo em 1 minuto. E aí, quando eles se aproximam, eles vão ver que esse homem que era assessor do procônsul Sérgio Paulo, e que coisa, esse procônsul, que é o governador, que é o líder romano da ilha, sendo um homem culto, atenção, queria ouvir a palavra de Deus. A confusão é séria. O Elimas, que é assim é o seu nome mágico, ele opôs-se e tenta desviar da fé o procônsul. Ele complica o processo. Mas, atenção, o procônsul queria ouvir a palavra de Deus. Meus queridos, o nosso povo está desesperado, procurando resposta e solução para a vida. Está procurando algum tipo de realidade que conforte os corações desse sentido à vida. As necessidades espirituais, existenciais, estão gritando no coração das pessoas. Você sabe que hoje, no dito mundo civilizado, se calcula que quase metade das pessoas já usou ou está usando algum tipo de droga para viver a vida. Sabe o que significa isso? Desespero e necessidade de resposta para o coração. A coisa é tão impressionante que você vê qualquer alternativa religiosa maluca, leva um monte de gente. Você já viu, tem até um Jesus brasileiro, o hino, o pai, amado, tem um monte de seguidores. Um dia desse eu estava passando aqui perto da Vila Mariana, um sujeito me parou, e eles estavam todos lá vestidos de branco, e fazem parte de um grupo que se encontra com ETs, e conversam com pessoas nos discos voadores, e eles estão dizendo em alto e bom som isso. Se bem que alguns que estavam lá também pareciam ETs, mas não é o caso nesse momento, né? Eu falei, vocês estão se encontrando e eu estou entendendo o que está acontecendo. Meus queridos, e o pessoal corre atrás disso e acredita nisso. Por quê? Porque o nosso povo desesperadamente quer ouvir a palavra de Deus. Pensa num procônsul, governador romano, uma pessoa importante, que tem tudo que tem na vida, tem poder político e econômico. Essa pessoa não vai querer ouvir o evangelho, não vai, você nem faz ideia. Eu me lembro uma vez, eu tive um lugar que eu precisava tirar uma xerox de um material importante lá de estudo. Eu cheguei numa espécie de livraria, assim, papelaria, que tinha xerox, e comecei a lá, e nisso tinha uma pessoa ali, e devagar assim eu comecei a falar alguma coisa. Pois é, não, porque esse material é cristão, eu tenho algumas coisas sobre Jesus. Mas o senhor tem? Como é que é? Não, então, porque você sabe, né, Jesus, a Bíblia nos conta sobre isso. Ele, inclusive, tem um Novo Testamento aqui, que tem umas perguntas muito legais que explicam na Bíblia, e que falam para quem foi Jesus, se é verdade que se fala dele dessa maneira, como é que é. A pessoa, é mesmo? Oh, o senhor deixa eu ver.
nossa, e não sei o quê. Eu vi que a pessoa ficou desesperada, eu falei, e o senhor não quer então de presente? Pode levar para o senhor pegar. Aí a pessoa ficou animada, aí o outro do lado estava comprando alguma coisa, não tinha nada a ver, ele ficou, não. Aí ele olhou assim, eu falei, mas o senhor, você pode arrumar um para mim também? Eu falei, caramba, né? Aí eu falei, peraí que eu vou ver se eu pego assim, eu vou ver se tem, né? Com a maior sinceridade do mundo, lá no carro, e eu trago um para o senhor. Meus queridos, eu tive um casal, uma família que chegou uma vez na minha igreja, e eu falei, vocês então querem vir para a igreja? O que querem? Vocês querem ser membros? Como é que é? Vocês se converteram como? Sozinho. Como? Não, a gente foi ver, foi pesquisar, começou a ler, achamos uma Bíblia, lemos o Novo Testamento, fomos ver e descobrimos que Jesus é o Senhor, o Salvador, e agora então a gente quer na igreja. Vocês foram batizados? Já fomos. Onde? A gente se batizou assim mesmo. Como assim? Na piscina de casa, eu fui lá. Tá vendo só? Coisa tão impressionante, o cara já chega crente, convertido e batizado, né? Tal é a disposição, a vontade de ir atrás de alguma coisa que fale da verdade de Deus para o coração das pessoas. Às vezes a gente critica, porque hoje tem umas igrejas bem estranhas no nosso país, algumas com muito colesterol, triglicéridos e assim por diante. O Ministério Espiritual da Saúde adverte, pode fazer mal à sua vida, mas a fome é tão grande que o pessoal vai atrás. Por isso, atenção, o procônsul quer ouvir a palavra de Deus. A pessoa que trabalha com você, ele pode disfarçar, pode ficar nervoso, pode achar ruim, no fundo ele quer ouvir a palavra de Deus. Se surge uma oportunidade, essa pessoa vai abrir o coração. Eu tenho feito umas técnicas assim de falar sobre Deus sem dar bandeira que eu sou pastor ou sou evangélico. Uma vez estava viajando assim, no avião, e a pessoa do meu lado, uma senhora, me disse, você vai para onde? Vai fazer isso? Vem para onde? Não sei o quê. O que é o que o senhor faz? Aí falei, então, eu gosto de história antiga, né? E eu estudei bastante, eu sou bem maluco, estudei aquelas línguas antigas, o grego, o hebraico, essa história assim. Ah, que legal, que coisa diferente. Então é diferente, né? Diferente, né? Então, mas aí, o que o senhor faz? Então, eu estudei isso, falei, e por acaso, eu acabei estudando também essas línguas onde que foi escrita a Bíblia. Ela falou, não diga, é verdade? Então. E aí eu comecei a ver, porque você sabe que dá curiosidade na gente, né? Você acaba querendo ver. E aí eu fui ver lá as Bíblias como tem, a história dos manuscritos, o que está em grego, o que está em hebraico lá. E olha, a história é muito legal. É mesmo, então me conta. Eu falei, olha, até me arrepio, assim, deixa eu contar para a senhora. A Bíblia fala para a gente lá no começo que o homem fez um monte de bobagem, se afastou de Deus. E ficou de um jeito que a coisa realmente está complicada, como você vê que o nosso mundo está mais ou menos no mesmo caminho. E aí tem uma frase que surge lá, que é o seguinte: disse então o Senhor Deus a Abraão. Você vê que coisa, Abraão nem conhecia Deus, nem fez nada, nem buscou nada, e Deus foi atrás dele. E aí Deus chega com aquela ideia de fazer um contrato de parceria com Abraão, que é assim, ó, ser amigo, junto. Não é legal pra caramba? Nossa! E aí quando Deus faz isso, Ele vai construindo. Você sabe qual é a característica de Deus? Ele mostra pra gente um negócio chamado amor incondicional e na palavra. Nossa, como é que é? Fala de novo que eu vou anotar. E todas essas coisas estão aí na Bíblia, tá? Puxa, que legal, nunca imaginei. Eu sempre tinha uma ideia diferente de religião. Eu falei, eu também. E a pessoa ficou desesperada. Você vê, se eu talvez tivesse colocado qualquer rótulo religioso, a pessoa tinha colocado de 2 pés para trás. Mas quando a gente foi assim de boa, eu fiquei impressionado. Meus queridos, a gente precisa proclamar a graça bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. O povo precisa ouvir e às vezes não tem oportunidade nem de entender o Evangelho. E Paulo vai fazer isso. E esse homem vai ouvir a palavra de Deus. Mas a coisa está difícil. Porque as ações do mal
A força diabólica, demoníaca está em ação. Mas o que acontece? O Evangelho é o poder de Deus. Um amigo, um pastor meu, foi proclamar o Evangelho uma vez numa localidade complicada, e lá tinha uma pessoa que era dona espiritual do lugar. E a pessoa disse para ele assim: olha, o senhor vai vir aqui, eu vou chamar todos os poderes aos quais eu tenho acesso para complicar a sua vida. Ele falou: pode chamar bastante aí, porque o meu santo aqui é forte toda a vida. Ninguém tem condição de enfrentar o poder que há no nome de Jesus. E nessa hora, quando chega a hora do confronto, a vitória é uma vitória espiritual. Paulo, com toda a autoridade, olha para aquele homem e diz: filho do diabo, inimigo da justiça, você está cheio de todo tipo de engano e maldade, quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? E nisso, numa situação específica, Deus usa Paulo numa ação de julgamento sobre aquele homem. Ele fica cego durante um certo tempo e se mostra a grande vitória do poder de Deus. Me faz lembrar a história daquele missionário que foi numa ilha onde a magia era total. Ele tentou proclamar o Evangelho, e aí o pessoal falou: a gente não quer. Mas não quer por quê? Não, porque a gente mexe com os espíritos locais da ilha, e o que a gente pede eles fazem. Se a gente quer que chova, faz chover. Quer que pare de chover? Eles param de chover. Quer que fale? Aí o cara começou a arrepiar, né? Eu nunca ouvi essa matéria no seminário, não tinha. Nunca ouvi falar que tinha um negócio como assim. Ele começou a ficar apavorado, né? Sim. E assustado, não sabia o que fazer. Aí ele falou: então, tá bom, eu posso só fazer uma oração? E aí eu disse: cara, pode? É tipo, daí. Aí ele falou: Deus, obrigado por tudo, porque a gente está aqui, queria que o Senhor abençoasse esse povo e que o Senhor revelasse o seu poder, tudo que o Senhor tem para eles. Eu faço essa oração pedindo que o Senhor haja em nome de Jesus. Quando ele disse isso, o cara começou a gritar, o chefão da turma. E aí ele ficou impressionado. O cara falou: que isso? Que é isso? Que é isso que você falou? Aí ele disse: não, isso que eu falei foi o nome de Jesus. Quem é esse? Ele falou: pois é sobre ele que eu vim falar para vocês. Pois é, porque a gente sempre consegue o que a gente quer dos espíritos, mas a gente é escravo deles. Eles dominam a gente está debaixo do poder deles. Pela primeira vez na vida ouvimos alguma coisa que os espíritos temem. Quando você falou esse nome, eles saíram correndo. Quem é esse Jesus? Vamos conversar sobre isso. Uma simples oração, só o nome de Jesus mostrou o poder. Paulo é vitorioso na proclamação do Evangelho. Termina o texto dizendo que o mago não teve condição de influenciar em nada. O procônsul, versículo 12, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Meus queridos irmãos, a igreja, em sintonia com a palavra de Deus, com a obra missionária, com os projetos encaminhados e executados corretamente, ainda que enfrente grande luta, será vitoriosa e terá o resultado que Deus deseja. Eu tenho ficado impressionado na minha vida. Faz pouco tempo eu estive em Bangkok, na Tailândia. Conversei com gente daqueles lugares que a gente só acredita que existe no mapa depois de olhar 3 vezes. E lugares que a gente jamais poderia imaginar. Conversar e orar com alguns daqueles irmãos. Quem poderia dizer, alguns anos atrás, que a igreja cresceria poderosamente com força em lugares como o Nepal, em lugares como a Mongólia, em lugares como um país chamado Mali, no norte da África? Coisa impressionante Deus tem feito e está fazendo. É tão impressionante que numa viagem dessa no interior da China, conversando com alguns irmãos, alguns deles viraram para mim e falaram: pastor, a gente quer a sua ajuda. Aí eu, no meu preconceito e maldade, falei: pronto, com certeza eles vão pedir uma oferta, algum recurso.
Eu falei, ok, mas que ajuda vocês querem? A gente sabe que Deus tem feito grandes coisas na China e que os irmãos chineses vão evangelizar vários lugares do mundo que não têm sido evangelizados, porque o Espírito de Deus, olha o que eles disseram, está dando a volta no mundo, começou, atingiu a Europa, o norte da África, as Américas, agora deu a volta e chegou com força na Ásia, e vai continuar, até chegar de novo em Jerusalém, de onde saiu, porque a gente acha que vai ser de Xi'an a Sião, da cidade de Xi'an até a cidade de Sião, e nós estamos preparados para fazer isso. O senhor pode ajudar a gente? Eu falei, como? Eu queria ir para o Afeganistão, o senhor tem algum contato lá? Eu queria ir para o Irã, eu queria ir para o Egito, eu queria, quando a gente fala esses nomes, a pessoa hoje aqui fala, vira essa boca para lá, não quer nem continuar a conversa. Eles estavam dizendo, a gente quer saber para onde a gente vai para proclamar o poderoso e vitorioso nome de Jesus. Meus queridos, a festa vai ser grande, o Evangelho vai ser vencedor. A pergunta é o quanto a gente quer participar dessa comemoração. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe os irmãos, e que a realidade de Atos 13 seja uma grande característica que marque a igreja aqui no Ipiranga. Muito obrigado, louvado seja Deus.